Olá, amigos e amigas, estudantes, professoras e professores, pesquisadoras e pesquisadores, amantes da ciência e tecnologia, que foram tão vilipendiadas durante estes últimos 4 anos por um governo negacionista que o povo brasileiro derrubou para empossar nosso querido Luiz Inácio Lula da Silva, que já nomeou Luciana Santos como ministra de Ciência e Tecnologia e que vai fazer uma parceria maravilhosa com Sandra Monteiro, que é a nossa secretária de Ciência e Tecnologia do Ceará. Sandra, este vídeo é para você. É um vídeo de informações sobre o NUTEC, o Núcleo de Tecnologia e Qualidade Industrial do Ceará. Sandra, às vezes reclamam que eu fico olhando muito para o papel, para o texto, em vez de olhar para a câmera. Agora eu tenho que olhar para a câmera, para você, Sandra querida, nossa secretária de Ciência e Tecnologia, Sandra Monteiro, que vai tomar posse, que já tomou posse, na realidade vai ter transmissão de cargo quando chegarem aqui de volta de Brasília o Inácio e o Carlos Décimo. Sandra, eu vou ter que baixar aqui o olhar, apesar dos reclamantes dizerem que eu não olho muito para a câmera. Mas eu vou ter que ler um texto que é o seguinte: NUTEC, ferramenta de desenvolvimento industrial responsável do Estado do Ceará. É um texto meu, João César de Freitas Pinheiro, PhD. Ao longo dos 2 mandatos do governador Camilo Santana, o NUTEC destacou-se como o principal organismo de governo para fomentar a formulação e a execução de serviços de ciência e tecnologia e pesquisa tecnológica, de apoio às atividades da indústria e agricultura cearenses. Sempre em parceria com as universidades e instituições de pesquisa, do âmbito federal e estadual, esta autarquia esmerou-se na busca de atender às demandas empresariais, das comunidades e do governo, em tudo que diz respeito ao desenvolvimento responsável e ao fortalecimento da cidadania. Entendendo os recursos hídricos como base relevante da defesa da vida, estabeleceu metas de qualificação de seus laboratórios de análises físicas, químicas e microbiológicas de água, servindo a Sohidra e a Arce de forma constante e sistemática, analisando e certificando a qualidade da água consumida pelos cearenses. E aí, Sandra, existem equipes que vão lá no interior do Ceará coletar essas águas, nos córregos, nos rios, nos riachos, nos açudes, enfim, onde a água é coletada para consumo humano. Seguindo as orientações da ONU,
da legislação brasileira e do governo estadual, o Nutec executou programas e projetos de reuso, reciclagem, recuperação e transformação racional de resíduos numa economia ecológica circular que respeita os ecossistemas, inaugurando e colocando à disposição dos agentes municipais seus laboratórios de resíduos sólidos e de certificação de biogás, gerado em aterros sanitários, ao tempo em que desenvolveu metodologias de compostagem, fator indispensável à agricultura, principalmente à pequena agricultura familiar. Aí, secretária Sandra, a gente tem engenheiros de alimentos, a gente tem químicos, tem geólogos, e toda um quadro, toda uma execução por um quadro bem qualificado. O combate à fome e a nossa luta por segurança alimentar levaram a instituição a qualificar seus quadros e laboratórios para apoiar o programa Mais Nutrição da então primeira-dama Onélia, quando o Camilo era governador, coordenado pela primeira-dama, criando um selo de alimento seguro com apoio da SEASA, assim como participar de vários eventos de fortalecimento de pequenos agricultores e coordenando as pesquisas tecnológicas sobre a síndrome de RAF, a doença da urina preta, para fomentar o desenvolvimento do setor de pesca. Secretária Sandra, isso lançou o Nutec na esfera internacional, fortalecendo este setor de pesca. E isto tudo foi divulgado na Feira do Conhecimento, que foi feita lá no Centro de Eventos, agora em novembro de 2022. Querida secretária Sandra, nós tivemos aí treinamento por doutoras do Nutec, lá na SEASA, ensinando boas práticas de utilização de alimentos e que foram absorvidas por nutricionistas, engenheiras de alimentos e interessados em agricultura familiar. Tem sido uma atividade bastante tradicional a prestação de serviços dos laboratórios de alimentos do Nutec às empresas produtoras de alimentos, grandes, médias e pequenas, com reconhecimento generalizado das mesmas, de que são prestadas assistências relevantes no segmento das análises químicas e microbiológicas, expedindo laudos para participação em licitações governamentais e possibilidades de manutenção e ampliação de mercados internos e externos. E aí, secretária Sandra, o que se vê são empresas indo lá para o centro de atendimento de clientes do Nutec, levando as amostras de alimentos para serem analisadas, para que elas tenham esses laudos a participar de licitações municipais que são feitas para suprimento das merendas escolares do estado do Ceará. E outras coisas, as grandes, por exemplo, obtendo laudos para
os seus containers de exportação para países os mais diversos, tais como Estados Unidos e outros, que são extremamente duros em relação à aceitação da qualidade destes alimentos. Quando se observa serviços da indústria de transformação e aplicação de materiais, ressaltamos a importância dos ensaios prestados ao setor de rochas ornamentais, que são destacados itens de exportação. Então, secretário, o que se vê são as empresas que fazem lavra e beneficiamento, corte, polimento de placas, blocos, etc., para exportação pelo porto do Pecém, dessas rochas ornamentais. E o Nutec usa microscópios de petrografia e usa também prensas para medir a resistividade, a resistência dessas placas e de materiais que são exportados. E essas exportações têm crescido. Elas estão por volta de mais de 20 milhões de dólares por ano atualmente. Bom, foram compradas do Senai todas as estruturas de montagem de um laboratório de práticas inovadoras de construção civil que possui projeto de impressão 3D de casas populares para substituição de casas de taipa em conjunto com a Secretaria das Cidades. Como a senhora bem sabe, secretária, as casas de taipas devem ser substituídas. Existem mais de 180 mil casas de taipas no interior do nosso Ceará. E o Nutec está lutando para que haja uma substituição dessas casas de taipa por casas dignas, que não transmitam o barbeiro, a doença das chagas, e ofereçam aos moradores de baixa renda uma moradia digna. Isso junto com a Secretaria das Cidades. A pesquisa tecnológica de ponta na área de materiais foi evidenciada no Nutec por 3 vias de atuação integrada: a da nanotecnologia, a da caracterização mineralógica de minérios por difratometria de raio-x e a do núcleo de sensoriamento remoto. Todas em conjunto com a participação de cientistas da Universidade Federal do Ceará. O Nordeste, secretária, não era contemplado por financiamentos da FINEP há 7 anos, até que o Nutec quebrou esta barreira através de projetos muito bem feitos que receberam recursos do Proinfra para montar laboratórios. Todos sabem das exigências duras da FINEP para conceder esses recursos. E o Nutec concedeu, foi aprovado em 4.100.000 reais para a montagem desses laboratórios que a gente está chamando de LabDRX e NuCere.
Secretário, o que é interessante é o que o Nutec fez em relação ao grafeno nessa área de nanotecnologia. Com a ajuda da Universidade Federal e do Ceará e de pesquisadores que lá são reconhecidos internacionalmente, doutores do Nutec conseguiram realizar a façanha de se ombrearem aos doutores da Universidade Mackenzie, que montou um grande prédio lá em São Paulo para estudar o grafeno, que é uma matéria de ponta hoje no mundo, um material ambicionado pelas grandes empresas de materiais, porque é de altíssima resistência, é um material planar que vai ter uso na eletroeletrônica. No futuro, os celulares vão ser de grafeno e eles se dobrarão, serão dobráveis e colocados no bolso. As estruturas para aguentarem grande resistência serão de grafeno. É uma coisa de muita possibilidade de uso no futuro. E o Nutec conseguiu fazer esferas, conseguiu fazer placas e conseguiu fazer nanotubos de grafeno em bancada, em nível de bancada. Agora é a vez de se lutar para o Nutec obter recursos no sentido de prover à sociedade industrial de planta piloto, capaz de definir a economicidade da fabricação desta importante matéria de carbono puro, a partir de um mineral chamado grafita, que existe no Ceará. Secretária, matéria é energia, energia é matéria. Já dizia Einstein. Então, junto com materiais, estão energias tradicionais e energias alternativas. Assim, esses setores correram integrados e interativos através da atuação do Centauro e dos laboratórios de energias renováveis, medidas elétricas, compatibilidade eletromagnética, robótica e automação industrial, imageamento digital e manufatura aditiva. O Centauro é um centro dentro do Nutec, especificamente na gerência de medidas eletromagnéticas, elétricas, na gerência de robótica e automação. E foram feitas modelagens e desenvolvimento de robôs, com ênfase para um robô com rodas para transporte hospitalar e processamento de resíduos. Destacando-se o processamento de resíduos plásticos para aplicação em manufatura aditiva. A impressora 3D importada da Alemanha, a SHED 3SP, solucionará problemas de equipamentos e ferramentas industriais, resinas e acabamentos para peças, assim como
problemas de segurança em máquinas e equipamentos e inúmeros foram os aperfeiçoamentos profissionais oferecidos pelo Centauro do Nutec a estagiários de nível superior e profissionalizante em segurança de instalações e serviços de eletricidade nestes últimos 6 anos. Secretária, são 18 laboratórios buscando que até 2023 o Nutec venha a ser líder no Norte e Nordeste como instituição de pesquisa, desenvolvimento, inovação e serviços tecnológicos de alto valor agregado. Esta liderança já ocorre no setor de análise de alimentos, no setor de calibração de medidas elétricas e no setor de análise de biogás. Em relação a biogás, é a entidade brasileira mais avançada neste setor de análise de biogás. É bom lembrar que está implementando seus laboratórios e qualificando constantemente seus pesquisadores graduados, seus mestres, seus doutores, para assumir um relevante papel nacional na ciência e tecnologia e qualidade industrial, preparando-se para exercer completamente metrologia no Ceará de forma eficiente, eficaz e efetiva. Secretária, aí é necessária uma ponte com a nossa ministra Luciana Santos, de Ciência e Tecnologia, para ver se as atividades de metrologia aqui no Ceará sejam feitas pelo Nutec, porque ele está completamente preparado para isto e a metrologia aqui no Ceará necessita de fortalecimento, necessita se desenvolver a contento. Não pode mais ser relegada a um segundo plano. Nestes últimos 4 anos, a instituição, através de seus pesquisadores, promoveu ou esteve presente em 55 eventos técnicos científicos, participou da publicação de 25 artigos em revistas nacionais e estrangeiras e 5 livros. Publicou 60 trabalhos em revistas nacionais e estrangeiras e submeteu 20 projetos a organismos financiadores de inovação tecnológica e participou de 50 bancas de TCC, que são, como a senhora sabe, aqueles trabalhos finais de estudantes que estão se graduando nas mais diversas áreas do conhecimento humano nas universidades. E bancas de mestrado e bancas de doutorado em várias universidades. Trata-se de um celeiro de cérebros de jovens aprendizes, que são dezenas de estagiários passando pelos seus laboratórios. Reconhecida pela FUNCAP, a autarquia recebeu dezenas de bolsas de iniciação científica e para pesquisadores, além de centenas de visitas de estudantes de nível médio ao longo desses últimos 6 anos. Secretária, a
A senhora bem sabe que para se receber bolsas da FUNCAP é necessário que se apresente bons projetos. E o NUTEC fez isso. Conseguiu bolsas apresentando à FUNCAP bons projetos, projetos reconhecidos como importantes para o desenvolvimento da ciência e tecnologia no nosso estado. Nas emergências de caráter social, o NUTEC se fez presente no combate à Covid, analisando o álcool 70% para verificar sua qualidade. E, ao verificar falta de álcool no mercado, o que elevou demasiadamente preços do produto, fez contato com o empresariado do setor e, em conjunto com sua representação, a UNICA, que é uma entidade que representa o setor empresarial de açúcar e do álcool, passou a produzir nas suas instalações álcool 70% e álcool em gel certificados para suprir hospitais, postos de saúde, escolas e até o corpo de bombeiros de álcool em gel e de álcool 70%, em conjunto com a CESA, com o apoio da CESA, que é a Secretaria Estadual de Saúde. E deu assistência a diversos outros órgãos, até que o mercado de álcool se estabilizasse. Outras emergências, como as emergências demandadas pela Secretaria de Meio Ambiente, a SEMA, foram prontamente atendidas, como a do derramamento de rejeitos de minério de ferro no Rio Poti e a da crise de derramamento de petróleo nas praias. O NUTEC identificou o tipo de petróleo derramado nas praias, ajudando a SEMA e a SEMASSE a resolverem este problema. Foi à Assembleia Legislativa e debateu com os parlamentares as questões relacionadas com derramamento de rejeitos de minério de ferro no Rio Poti e em represas que abastecem as populações daquela região do Rio Poti de água potável. Secretária, o NUTEC participou ativamente da criação do Plano de Emergência de Balneabilidade do Estado do Ceará. Estabeleceu convênio de serviços e pesquisas com o IMAC de Caucaia, fez acordo com a APRESSE para ficar mais próximo dos municípios e dos gestores municipais e extrapolou o território cearense, prestando assistência a 38 empresas do estado do Maranhão. Contou demais com o apoio do SEBRAE para aplicação de recursos do SEBRAE-TEC para desenvolvimento de pequenas e médias empresas carentes de financiamento para sustentar seus negócios no tempo da pandemia e depois das crises mais agudas da pandemia. Estas empresas do Maranhão estão agradecidas ao NUTEC por causa disso.
E o Nutec também foi peça importante no programa Inova Eco. Com o intuito de recuperar níquel, cobre, ouro, metais nobres de resíduos eletroeletrônicos, o Nutec criou um manual para a implementação de logística reversa e 4 processos de extração desses metais já foram desenvolvidos, com recursos assegurados por MAP do Tesouro Estadual, considerando a atuação dos catadores e das suas associações cadastradas na Secretaria de Meio Ambiente. Além de ter o auxílio catador da Secretaria de Meio Ambiente, os catadores têm o apoio de ciência e tecnologia para se organizarem na coleta e no desmantelamento desses resíduos eletroeletrônicos, buscando a recuperação desses metais nobres que são exportados em peças residuais compradas por outros países, aqui do nosso país e aqui do Ceará. Então é importante que a gente recupere essa riqueza circulante aqui no Ceará, em vez de estar exportando peças, resíduos eletroeletrônicos para outros países. Porque eles podem ser reutilizados. Eles podem ser colocados novamente em artefatos, em utensílios, né? Em celulares, em televisões, em computadores novos. Muito bem. Com relação à agroecologia, secretária, a autarquia tem mantido com a Embrapa entendimentos para elaboração e execução de projetos conjuntos. Quanto a energias renováveis, não se pode esquecer a atuação com o IFC, o FCE-PECEM, lá em Canindé. O Nutec tem atuado também com a UVA, a Universidade lá do Vale do Acaraú, e cedeu à UVA um laboratório móvel que vai ser usado pela universidade naquela região do Vale do Acaraú, naqueles municípios, para treinamento e desenvolvimento empresarial. Esse laboratório móvel, montado numa van, numa Kombi, num veículo, ele tem vários equipamentos dentro dele para fazer análise de alimentos, análise de materiais e essas coisas todas vinculadas ao fomento da indústria e, principalmente, da agricultura familiar. Uma interessante iniciativa da Agência de Inovação do Nutec é a incubação de startups em variados segmentos da ciência e tecnologia. Somente neste último ano foram diplomadas 10 startups, que agora estão no mercado aptas a gerar empregos, renda e tributos.
Foi conseguida a identidade geográfica para o setor de produção de redes de Jaguaruana. Interessante. Com selo de certificação reconhecido para fomentar a produção e o comércio no Brasil e no exterior. Conseguir uma identidade geográfica, uma IG, do Inmetro, do INPI, não é fácil, secretário. Foi necessário treinamento, muita conversa lá dos produtores de rede de Jaguaruana com o Nutec. E isso tem uma abrangência social relevantíssima. Nós vimos exposições do Nutec lá na Feira do Conhecimento dessas redes, com seus selos colocados e que serão selos de qualidade reconhecidos no exterior e em todo o Brasil, desse tradicional produto cearense, nossa rede de descanso, rede de lazer. Isto prova, secretária, que a área de extensão, a área de negócios e a área de comunicação social do Nutec, elas têm uma atividade muito interessante, muito consistente na disseminação do que se pode fazer aqui no Ceará. Nesses últimos 4 anos, o Nutec faturou cerca de 12 milhões de reais na prestação de serviços, com boa aceitação do empresariado. No entanto, secretária, o que é mais relevante não é este faturamento, é a sua performance de fomento básico para o desenvolvimento inovador, econômico, ecológico e social do Ceará. Quantas entidades, empresas, comunidades não foram atendidas? E quantas pesquisas de peso foram feitas? Inclusive, com isenção, às vezes, de algumas análises. Isenção para doutores que vieram ao Nutec através da central de atendimento ao cliente, procurando desenvolver suas pesquisas num período difícil de um governo de um governo federal que não ajudou em nada. Isso, às vezes, é mais importante do que o faturamento. E o Nutec tem um comitê de ciência e tecnologia, formado por todos os seus pesquisadores, doutores e mestres, e pesquisadores graduados, para analisar o que deve ser isento e o que não deve ser isento quando chega um pedido de um pesquisador de universidade, porque o que interessa é que essas pesquisas, seus resultados, no final, não fiquem em prateleira. Saiam para que riquezas circulantes sejam colocadas à disposição da sociedade cearense e brasileira.
Isso só foi conseguido, secretária, porque houve muita integração entre os setores de gestão e entre o Nutec e as instituições parceiras. ANP, universidades, secretarias de Estado, MCTI e tantas outras, como Sindipostos, como Sinduscom, como a FIEC, e principalmente como as comunidades interiorizadas que buscaram ajuda. Com a CECITES é simplesmente a mãe do Nutec. A senhora vai ver isso. A senhora vai visitar o Nutec e vai notar a quantidade de entrosamento que a gente observa de cada pesquisador com o pessoal da CECITES. Secretária, toda segunda-feira nesses últimos 4 anos, houve reunião ordinária da presidência com a diretoria do Nutec para avaliar desempenho. E aí havia uma leitura pormenorizada do que levavam a essas reuniões os setores de administração, finanças, técnicos, de negócios, de comunicação social, entrosados e cooperativos, agindo de forma harmônica e produtiva. Os servidores do quadro e os servidores terceirizados, em perfeita harmonia, desde os mais humildes servidores da limpeza até o mais graduado servidor, pesquisador, doutor, de todas as áreas da instituição, de todas as funções, foram verdadeiros heróis na consecução dos objetivos traçados em tempos muito difíceis, tempos de um país em pandemia, tempos de um péssimo governo federal enfrentado por um destemido governo estadual. É isso, secretária. O Nutec a receberá com muito amor, com muito carinho. A receberá com muita dedicação e muito respeito. Muito obrigado.